analista de desempenho esportivo. Eu sou o fundador e CEO da Scout Timer Análise de Performance e eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como é que começou a minha carreira. Em 2013, dentro do Fluminense Futebol Clube, foi oferecido um curso de análise de scouting para o futebol, promovido pela empresa Quest Soluções para o Esporte, uma empresa portuguesa, que reuniu um grupo de professores como o César Andrade, representante da Software Sport Code, o Rafael Vieira, na época analista da Seleção Brasileira, o professor Rui Oliveira, do Benfica, e mais alguns outros profissionais, como o Márcio Assis, chefe do Departamento Científico do Fluminense, e o Ricardo Correia, chefe do Departamento de Análise do Fluminense. Esse curso foi emblemático, ele marcou a minha vida, mas no final do curso eu não tinha dinheiro para investir no software, que à época custava cerca de R$150 mil, o Sport Code, e eu também não tinha tanta experiência no futebol a ponto de conseguir ingressar nessa carreira. Conversando com a Ana Paula Rocha Maia, psicóloga dos esportes olímpicos do Fluminense, ela sugeriu que eu adaptasse o conhecimento do curso da Quest, que foi direcionado para o scout no futebol, para a modalidade de basquete, onde ela tinha muita experiência e tinha algum tipo de condição de me ajudar a começar essa atividade. E foi assim que eu fiz. Eu convidei mais dois colaboradores, que eram meus alunos, um jornalista esportivo e um aluno de educação física, e esses rapazes começaram junto comigo a desenvolver metodologia de análise para o basquete, usando um software livre na época que se chamava Longomat. Era um software que estava disponível, que não tinha custo nenhum, e essa empreitada deu certo. Nós apresentamos um projeto piloto para a Superintendência dos Esportes Olímpicos do Fluminense no final de 2013, que foi o ano do curso da Quest, e no início de 2014, no início da temporada, a gente estava fazendo um projeto voluntário de análise de desempenho e scouting nas 5 subcategorias do basquete: o sub-13, o sub-14, o sub-15, o sub-17 e o sub-19. Alguns meses depois, naquele mesmo ano, numa competição de polo aquático, nós fomos convidados também pelo Polo Aquático do Fluminense para desenvolver um trabalho com o Carlinhos e com o Silvio Teles. Esse trabalho se desenvolveu durante o ano de 2014, e no final de 2014 eu comecei a empreender na área da natação, fazendo análise de performance de nado, que na realidade é uma análise cinemática, um pouco, aliás, bastante diferente do futebol, mas que foram os meus primeiros desafios, foram meus primeiros trabalhos, e foi aquilo que me deu condição de efetivamente atuar como analista, porque só o curso não é o bastante. Foi necessário aprender a lidar com filmadora, lidar com editores de vídeo, lidar com conversores de extensão, converter vídeo de MP4 para AVI e tudo mais, converter vídeos e aprender a mexer em software. Então foi muito importante praticar, colocar a mão na massa, errar bastante, ligar a máquina filmadora no momento que a competição estava no intervalo e desligar a máquina no momento em que o jogo estava rolando. Então esses erros, essas falhas, essa pouca prática, ela só pode ser superada com o trabalho, Não adianta só estudar, só ler, só fazer curso. Mas enfim, foi dessa forma que começou a minha atividade como analista de desempenho. No entanto, em 2015, já como parceiro da Federação Aquática do Rio de Janeiro, eu senti a necessidade de empreender, ir mais fundo, ir mais longe, e fundei a Scout Timer Análise de Performance. Então, a partir daí, essa empresa começou a oferecer curso e serviço na área da análise de desempenho. Já no final de 2015, eu fiz uma parceria com a Faculdade Hélio Alonso e criamos um currículo, um conteúdo para um curso de 64 horas, que foi o primeiro curso de extensão universitária que eu tenho notícia aqui no Brasil de análise de desempenho, chancelado pela
faixa, Faculdade Hélio Alonso. Nós tivemos uma edição entre dezembro e novembro de 2015 e janeiro de 2016 e tivemos a segunda edição desse curso de extensão entre novembro de 2016 e janeiro de 2017. E a partir daí estamos empreendendo com a Scout Timer. A atividade de análise de desempenho, na realidade, ainda não é uma profissão. O analista de desempenho ainda não é um profissional que tenha um sindicato, que tenha uma associação aqui no país. Na realidade, a análise de desempenho é uma atividade profissional que funciona como suporte na gestão de informações que são pertinentes ao trabalho das comissões técnicas. Geralmente, o analista de desempenho ele trabalha com o treinador, com o técnico, mas nada impede dele estar dando suporte, entendendo que o analista de desempenho é um gestor de informações relevantes. Ele pode estar dando suporte tecnológico e gerencial em relação às informações tanto do treinador como do psicólogo do esporte, do fisiologista, do preparador físico, ou seja, o analista de desempenho, via de regra, é um auxiliar técnico e na função de auxiliar técnico ele objetiva dar suporte à atividade fim da comissão técnica, que é preparar o time, que é treinar, que é jogar para vencer ou para atingir a melhor performance. E o analista de desempenho, ele usa os conhecimentos dele tanto da área científica, no que diz respeito àquela disciplina a qual pertence o membro da comissão técnica, que ele está dando suporte, mas também a disciplinas alheias à área de saúde, que são as disciplinas ligadas à área de tecnologia, que é a operação de filmadora, a edição de vídeos, lidar com software de análise. Esses complementos eles vêm justamente para dar a característica dessa atividade profissional que é a análise de desempenho. Quando a gente fala de análise de desempenho especificamente no futebol, se a gente pensar na rotina de um analista dentro de um clube de futebol, esse analista, esse clube de futebol, a forma como a relação do analista com o clube vai acontecer depende do próprio entendimento do clube em relação a essa atividade. Por exemplo, existem clubes que montam um departamento voltado apenas para análise de jogo, análise técnico-tática. Esse analista é um analista que ele está focado 100% do tempo em análise de jogo, geralmente, né? Ele está fazendo a análise do adversário, antes de jogar com o adversário, mas ao mesmo tempo ele está analisando o último jogo da equipe, buscando verificar o que no treino foi combinado, foi estipulado, a maneira do jogo, a metodologia de jogo, a formação tática. Ele verifica após o jogo se esses parâmetros foram respeitados, se tiveram sucesso na estratégia, se funcionou, trabalham com reforço do que foi bem colocado, que foi bem executado. Aquilo que não foi bem executado é necessário que se revise, que se reforce, que se reestude, crie novas soluções para solucionar aqueles problemas de jogo da equipe. E em relação ao adversário, é uma tentativa de, na medida que você faz o scouting, faz a observação e você vem dentro do software com o vídeo fazendo toda a análise de desempenho, todo o gerenciamento de informações relevantes, você vai observando tendências de movimentação, tendências de arrumação da equipe dentro do campo e a partir do volume de informações e de dados, você começa a buscar a tendência, perceber tendência e a partir de então você começa a ter condição de ter insights ou percepções daquilo que você pode fazer estrategicamente para dificultar a vida do adversário ou superar o adversário na forma como ele joga. O analista, como eu falei, ele no meu entender, ele é sempre um auxiliar técnico, um suporte, é um coadjuvante. Na realidade, o nome analista de desempenho às vezes é um pouco conflitante, porque ele, na realidade, a informação, os dados que ele gerencia, que ele organiza, que ele captura e oferece em forma de mini vídeo, de desenhos sobre vídeo, de relatórios,
de gráficos e relatórios estatísticos, na realidade são subsídio para a análise do treinador, para a análise do destinatário que pega esse material e usa para a sua atividade fim de treinar, de jogar, de competir. Enquanto que o analista, para efeito de atuação dentro da comissão técnica, no meu entendimento, ele desenvolve uma atividade de meio especializada, porque ele não é um profissional que necessariamente está atuando diretamente sobre o atleta, sobre o jogador, como é o papel do psicólogo, do fisioterapeuta, do fisiologista, do treinador. Esses da área de saúde atuam diretamente com o atleta, proporcionando meios para que eles cheguem ao seu objetivo fim, né? Enquanto que o analista de desempenho, a sua atividade por si só é uma atividade alienígena, estranha à área de saúde, é da área de tecnologia, que mescla esses conhecimentos. É importante que o analista tenha uma formação interdisciplinar, que ele saiba lidar com as disciplinas das ciências do esporte, para que ele possa efetivamente compreender e aglutinar os conhecimentos das ciências do esporte com os conhecimentos tecnológicos de mídia, de câmera, de banco de dados, de gerenciamento de banco de dados, de análise de desempenho em softwares específicos. Para aqueles interessados em seguirem se capacitarem para atuar como analista de desempenho, a minha sugestão é que busquem instituições que tenham um know-how suficiente, bastante, para que você consiga dar a partida nessa atividade de maneira que você consiga desenvolvê-la não necessariamente por meio da empregabilidade em um clube de futebol. Apesar da análise de desempenho ser uma atividade que vem ganhando muita importância, que é extremamente relevante dentro do processo de formação de atletas, dentro do processo de treinamento e de estratégia para jogo no profissional, ainda existem muito poucas oportunidades para que as pessoas que se capacitam ingressem nos clubes. Ainda é difícil entrar no clube, não são todos os clubes que têm departamentos formados, apesar do que no Brasil basicamente toda a primeira divisão do futebol já tem departamento para o profissional e estão expandindo isso para as categorias de base, mas enfim, o volume de cursos a serem oferecidos, que estão sendo oferecidos no Brasil, ele vem crescendo. Nós temos aí, por exemplo, a empresa D360 Graus, nós temos a Universidade do Futebol, nós temos a empresa Ponta, nós temos a própria Quest, Soluções para o Esporte, uma empresa portuguesa que vem ao Brasil promover cursos, e nós temos a Scout Time, temos a empresa Ciência do Esporte, que são instituições que têm competência e gabarito para ensinar essa atividade, ok? Mas geralmente o que fica faltando nos cursos é a ferramenta para que o aluno possa empreender, o software para que o aluno possa ter aquela atividade iniciada de uma forma mais organizada, mais otimizada, porque fazer análise de desempenho, na realidade, não existe a dependência de um software. O software é uma ferramenta, é um instrumento que vai facilitar, que vai otimizar a vida do analista. O analista ele pode trabalhar com folha e papel, ele pode trabalhar com notebook numa planilha de cálculo de Excel, por exemplo, mas é óbvio que quando você tem um software que já edita o vídeo, que já faz a estatística, que já exporta o relatório estatístico pronto e os gráficos, isso vem ao encontro da necessidade de você prestar um serviço que dê produtividade, que efetivamente seja capaz de atender um público, uma equipe em tempo útil, né? De forma adequada, que a informação chegue a tempo do treinador da equipe tirar proveito dela. Então, ainda vejo uma grande deficiência nos cursos, invariavelmente, inclusive o curso da CBF. O curso da CBF vem acontecendo cursos da CBF esse final de semana no Espírito Santo, mas, salvo engano, está programado já para Rio de Janeiro, São Paulo. Também um curso fantástico, mas ainda assim é um curso que
o fornecedor do software apresenta a ferramenta, mostra como ela funciona, mas o aluno não sai capacitado na operação de uma ferramenta e nem tem uma ferramenta disponível com baixo custo ou a custo zero para começar a trabalhar. Ele termina o curso e fica efetivamente dependente de ser contratado por um clube que tenha um software para que aí ele possa, enfim, atuar como analista de desempenho. A minha maior conquista na minha trajetória como analista de desempenho, ela aconteceu no primeiro momento na modalidade natação, no troféu Chico Piscina, no interior de São Paulo, na cidade de Mococa, em 2015. Eu tinha uma parceria, a Scout Timer era parceira da Federação Aquática do Rio de Janeiro. Eu era analista de performance de nado, com o objetivo de fazer uma análise cinemática do nado, a relação do espaço-tempo do atleta durante o seu deslocamento dentro d'água. Nesse tipo de análise, o objetivo era buscar, dentro de alguns parâmetros, de algumas parciais dentro da piscina, a velocidade média de nado, o comprimento da braçada, o índice de braçada. E, para nossa surpresa, a federação esperava conquistar uma 4ª colocação, mas a Federação Aquática, com a sua delegação de 30 ou 33 atletas, se consagrou vice-campeão geral do Interfederativo e do Campeonato Internacional de Natação Infantil. Foi maravilhoso, foi uma conquista ótima, mas no tocante a futebol, eu revelo a vocês que na realidade eu nunca atuei como analista dentro de clube, no futebol. E hoje as minhas conquistas no futebol, elas começam primeiramente porque em dezembro de 2016 a Scout Timer conquistou o título de distribuidor do software Longomat e centro autorizado de certificação da Longomat para todo o Brasil. E nós estamos agora no mês de maio também representando, distribuindo a Longomat na Austrália, por intermédio do nosso representante lá, o Rui Viseu, o Ronan Viseu. Uma outra conquista que ela acontece periodicamente como analista, não como o prestador de serviço, mas como professor, são as conquistas dos meus alunos, que após a conclusão do curso retornam para os seus clubes e me ligam: professor, fiz a minha primeira preleção com a equipe como analista, os atletas adoraram, gostaram muito do suporte que eu posso oferecer a partir de agora. Ou quando um aluno me liga e fala: professor, conseguimos defender aquele pênalti porque fizemos a previsão da tendência de chute daquele batedor e o nosso goleiro conseguiu fazer a defesa que nos garantiu o título. Então, essas são as minhas maiores conquistas no futebol, são as conquistas dos meus alunos. Agora, como empresário, recentemente nós fechamos a parceria com a Copa Dente de Leite, do Marcelo Pires, que hoje no Rio de Janeiro representa a principal competição sub-11 do estado. É uma competição chancelada pela FARJ, pela FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E também a conquista de uma parceria com o Barra Atlético Clube, um clube de futebol da Barra da Tijuca, que passa a fazer parte dos nossos clientes nessa semana. Então é bem legal estar falando para vocês aqui no Amigos do Futebol, porque essa conquista da Scout Timer é um marco importante no cenário da análise de desempenho, porque inaugura a prestação de serviço em competições amadoras de base. Eu penso que é algo ainda inédito no Brasil, é algo que a Scout Timer ela só está conseguindo desenvolver nesse momento porque atualmente ela é a distribuidora de um dos melhores softwares disponíveis no mercado para análise de performance no futebol e em qualquer modalidade esportiva coletiva. O Longomat é um equipamento flexível, multimodal, que não funciona só para o futebol e se adequa a qualquer esporte que você queira
fazer o scouting e análise de desempenho. Para as pessoas interessadas em empreenderem na área de análise de desempenho no futebol, a minha recomendação é a seguinte: assim como qualquer analista que vai trabalhar como funcionário de clube, o empreendedor também precisa ter conhecimento aprofundado acerca do futebol, conhecimento aprofundado acerca das ciências com as quais ele vai lidar dentro do futebol e da análise, e o conhecimento aprofundado na parte de tecnologia e software, perfeito? No entanto, para empreender, é importante também que o indivíduo compreenda juridicamente como é que ele pode se comportar no mercado. Via de regra, hoje o analista é um funcionário do clube com carteira assinada, do CLT, mas, no meu entendimento, a análise de desempenho é uma atividade de meio especializada, ou seja, o analista é um suporte para que a comissão técnica atinja o seu fim. A atividade fim da comissão técnica é treinar, é jogar. O analista de desempenho usa a tecnologia para ajudar a comissão técnica a coletar os dados que são relevantes, organizar esses dados e expressar esses dados em mini vídeos, em desenhos, em relatórios, em gráficos. Então, o analista de desempenho que pretende empreender, ele precisa também se colocar no mercado como um prestador de serviço que tem uma empresa com CNPJ. Aqui no Brasil, uma possibilidade interessante é você criar um CNPJ de microempreendedor individual com a atividade principal de editor de vídeo e a partir de então montar um site, um Facebook, começar a divulgar seus trabalhos nas redes sociais e tentar ter sucesso com essa atividade, mas como empreendedor. Como eu falei, as vagas ainda são limitadas, é uma atividade em crescimento e o momento ideal para você ingressar é agora, no começo, tanto no sentido de se preparar para assumir vagas dentro dos clubes, mas também para empreender, ok? No mais, eu quero agradecer muito ao Lucas Matos pelo convite que me fez de participar do Amigos do Futebol. É uma bela iniciativa, o esporte precisa dessas iniciativas e eu, Jancy e a Scout Timer estaremos sempre à disposição para o que for possível para a gente ajudar nesse trabalho de amigo do futebol, tá bom? Obrigado também a vocês pela atenção e eu me coloco à disposição de todos pelo e-mail, pelo endereço eletrônico contato@scouttimer.com.br. Vocês podem nos visitar no site scouttimer.com.br ou no Facebook Scout Timer, ok? Um grande abraço para todos e até a próxima.